O tema de hoje, aberratio criminis. A aberratio criminis, ela acontece quando o agente, ele querendo cometer um determinado crime por acidente ou erro na execução, sobrevém resultado diverso do pretendido. Então, aqui vamos colocar esse conceito acontece quando o agente, querendo cometer determinado crime, sobrevém resultado diverso do pretendido. Então, estamos aqui diante dos casos de erro na execução. Então, por exemplo, um determinado sujeito, ele quer furtar uma determinada loja, mas para furtar uma determinada loja, ele quebra a vitrine dessa loja e acaba por atingir uma determinada funcionária. Então, temos aqui tanto o resultado pretendido, se ele entrou dentro da loja e conseguiu o que almejava, o furto, quanto o resultado não pretendido, a lesão corporal provocada na vendedora. Então, exemplo, sujeito A querendo cometer crime de furto, acaba por causar dano e lesões corporais. Balconista. Então, a intenção era apenas o furto, mas acaba provocando lesões corporais também. Então, esse sujeito, ele, por erro, ele não vê que essa balconista estava ali, atrás daquela vitrine. Então, por erro, na execução, ele acaba por provocar esse acidente. Então, sobrevém um resultado diverso do pretendido. São duas situações aqui. A primeira situação, onde o agente, querendo atingir determinado bem jurídico, acaba por atingindo outro totalmente diverso. Então, se ele não tivesse aqui conseguindo o que ele almejava, que era o furto, ele não teria atingido o bem jurídico desejado por um resultado que ocorreu de forma diversa. Ocorre quando o agente, querendo atingir determinado bem jurídico, acaba por atingir outro diverso do almejado. E a segunda situação acontece quando o agente, além de atingir o resultado pretendido, acaba também por atingir outro diverso do pretendido, diverso do que almejava. Então, aqui a gente fala o exemplo que A, querendo cometer o crime de furto, também comete o crime de dano e lesões corporais. Nesse caso, a gente vai analisar o artigo 74 do Código Penal, resultado diverso do pretendido, fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime,
sobrevém resultado diverso do pretendido. O agente responde por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Se ocorre também um resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70 deste Código. E a gente vai lá para o artigo 70 desse Código, que fala sobre concurso formal. Então, no concurso formal, são as regras que deverão ser aplicadas na análise do crime, concurso formal, quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicando-se-lhe a mais grave das penas cabíveis. Então, no caso, entre dano e furto, vai ser aplicado o furto como pena cabível aqui e aumentada no caso do dano. Então, a pena é aumentada no caso do dano. Então, aqui, se iguais somente uma delas, então, queria cometer um determinado crime e comete 2 deles. Então, ele queria furtar uma determinada loja e acaba ali furtando 2 lojas, porque uma tem acesso à outra. Então, aqui responde se iguais somente por uma delas, mas aumentada. Em qualquer caso, de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa, que não é o caso. O caso foi uma ação que foi culposa. Então, a gente aproveita só essa parte inicial que fala sobre o crime de concurso formal. Então, aqui é analisado e aproveitado a pena do crime mais grave, que é o crime de furto, e a outra serve apenas para aumentar na dosimetria da pena, de 1/6 até metade, segundo o artigo 70. Então, é isso.